TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Olá, boa noite! Estamos começando mais uma edição do Em Evidência na TV. A partir de agora, as páginas da revista Em Evidência ganham vida aqui nos canais 24 e 524 da NET, onde você já pode participar conosco. Deixe seu recado também no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube e participe conosco desse programa que traz os bastidores dos principais personagens que impactam e fazem a diferença em nossa sociedade gaúcha, sendo entrevistados de uma maneira mais leve, descontraída, para que justamente você, aí do outro lado da tela, tenha um maior conhecimento e possa justamente participar conosco. Hoje nós temos a honra do programa Em Evidência na TV receber a primeira mulher, e uma mulher de pulso firme, com representatividade, deputada estadual, que vai nos falar sobre os principais desafios do Parlamento Gaúcho e também vai nos ajudar a fazer todo um raio-x sobre os municípios da região metropolitana, principalmente Gravataí. Estamos recebendo hoje a deputada Patrícia Alba, com muita alegria para falarmos neste programa nesta noite. E também vai estar participando aqui conosco Luiz Fernando Aquino, participando da entrevista justamente para a gente trazer todos os detalhes da primeira mulher aqui no programa Em Evidência na TV. Deputada Patrícia Alba, seja bem-vinda, é uma alegria recebê-la aqui no programa Em Evidência na TV. Boa noite. Muito boa noite, Voltaire. Boa noite, Aquino. Boa noite aos que nos assistem. Para mim é uma alegria imensa estar na RDC e na revista agora televisiva Em Evidência. Muito obrigada. As páginas da vida, deputada, ganhando cada vez mais cor aqui nos canais da RDC TV, lembrando que nós estamos aqui com a força, claro, dos nossos patrocinadores. Muito obrigado a Kaisermac Equipamentos, a CDP Consultoria em Direito Público, a MS Análises Clínicas, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e também o Grupo Solos, Portal de Ata Pública, são os apoiadores que estão conosco aqui no programa Em Evidência na TV. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, no YouTube, pode seguir o nosso perfil no Instagram. O meu perfil ali no Instagram, se você quiser acompanhar também os bastidores aqui do programa, é @voltaire.santos. Você pode seguir por ali. Bom, deputada Patrícia Alba, todos sabem que a senhora, justamente no próprio MDB, é uma militante que busca cada vez mais espaço para as mulheres. A senhora se tornou deputada. Como é que está a representatividade das mulheres na política neste atual contexto, um contexto polarizado, onde a raiva e o ódio ainda estão muito fortes na política, nessa disputa, e onde entra esse contexto da representatividade da mulher, na sua opinião, deputada? Bom, justamente essa polarização e essa agressividade que a gente vê muito na política, eu acredito que seja o que, primeiro, afasta as mulheres, mas em contrapartida, a participação maior das mulheres com a sua forma diferente de ver a vida, de pensar, de sentir, ela faria, tenho certeza, uma política e políticas públicas, principalmente, muito mais equilibradas para a sociedade. Essa forma diferente das mulheres de agirem, muito mais agregadora do que do embate, que é uma forma mais masculina, né? Isso traria com certeza um equilíbrio maior para nós. Principalmente, eu diria, no parlamento, porque o parlamento é o lugar onde nós representamos a sociedade. Hoje eu estou na Assembleia Legislativa, eu sou uma dos 55 deputados, mas o conjunto de nós representa a nossa sociedade. Só que nós temos 50% de mulheres na sociedade e no parlamento nós não temos. Então, isso gera certamente um desequilíbrio que acaba fazendo com que a sociedade não funcione da forma como deveria. Então, eu acredito e busco, hoje eu sou presidente estadual do MDB Mulher do Rio Grande do Sul, sou vice-presidente nacional do MDB Mulher,
e nós buscamos trazer as mulheres e fazer com que elas percebam que a política é boa e que a participação delas depende o futuro dos filhos, o futuro dos netos, porque tudo é decisão política, né? Até para a gente ter um médico no posto de saúde, depende de decisão política. Então, acho que quando as mulheres perceberem isso, vão vir e vão participar mais. A deputada Patrícia Alba fez uma votação muito expressiva, 33 mil votos, e tem dentro de casa uma verdadeira escola. Eu diria mais que uma escola, conhecendo de perto a figura do Marco Alba, que é uma figura carismática, simpática, um grande gestor que fez uma grande revolução positiva lá em Gravataí, tem dentro de casa no Marco Alba uma verdadeira escola. Veio dali a principal inspiração para justamente ter essa coragem como mulher, enfrentar uma eleição que é disputada a deputada estadual e depois no parlamento, que a gente vai falar sobre isso também, Aquino. Veio dali a coragem e a inspiração para esse grande desafio, deputada? Sem dúvida, o Marco é o meu grande exemplo e eu digo, eu sou muito fã dele, às vezes eu digo, sou suspeita para dizer isso, mas eu confio, acredito, respeito. O Marco é um homem político, de visão política como há muito tempo a gente não via. Um político que pensa no futuro a longo prazo e não apagar incêndio e resolver situações imediatas, né? Então, certamente ele é a minha inspiração. Eu nunca tinha participado de uma eleição, Voltaire. Foi a primeira vez que eu concorri, nunca tinha. Com uma votação, para mim, fantástica. Acho que foi algo talvez não inesperado. A gente trabalhava, buscava isso, mas é algo que é difícil para quem parte de uma primeira eleição. Claro que eu não parto do zero, como tu mesmo disse. A tua votação, a gente tem 497 municípios no Rio Grande do Sul. A tua votação, ela é superior à população de mais de 300 cidades no Rio Grande do Sul. Nossa, olha... O tamanho da responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande. Muito expressiva, né? Muito expressiva e num partido que é o maior partido, um dos maiores partidos do estado do Rio Grande do Sul. E até nós estamos no partido uma vida inteira, o Marco sempre foi do MDB, era MDB, virou PMDB, voltou MDB e o partido mudou e nós não, né? Mas eu, por exemplo, no MDB, eu fiquei de segunda suplente. Sim. Com toda essa votação, fiquei de segunda suplente. Agora assumi em janeiro com a eleição de 2 deputados para prefeito e tenho um orgulho imenso de representar os gaúchos, de representar o MDB, que é esse partido que tem uma militância enorme no interior do estado do Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana. Mas eu dizia, eu não parti do zero, né? Porque em casa eu tenho esse grande exemplo que me inspira, que eu participei ao lado dele durante, ao longo desses anos, todos nós trabalhamos, fizemos campanhas, mas sempre no bastidor, que é um pouco diferente. Claro. Né? Agora, realmente, eu acho que essa questão da coragem, de não retroceder naquilo que a gente acredita que vai ser o melhor para aquele que a gente representa, também isso vem lá da estrutura política que a gente aprendeu e que é como a gente gosta de fazer política, agregando, pensando no futuro e pensando no cidadão, que é aquele para quem a gente trabalha, para quem a gente presta o serviço. O Luiz Fernando Aquino foi meu colega há muito tempo no Grupo RBS, na Rádio Gaúcha, Diário Gaúcho, 0 Hora. Hoje estamos aqui no programa na RDC TV e o Luiz Fernando Aquino vai participar também aqui da entrevista porque tem muitas informações, bastidores e vivencia muito o cotidiano de trabalho e também da família Alba. Luiz Fernando Aquino, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Em Evidência aqui na TV. Boa noite, Voltaire. Primeiro, parabéns pelo espaço, pelo arrojo do espaço, né? Nós precisamos de uma comunicação segmentada, a região necessita, isso contribui por demais para o debate político, para conhecer os agentes, né? Cada vez mais a gente se ressente do fato de não haver essa legitimidade na representação, justamente em função do distanciamento, e espaços como esse, que é em evidência, junto com a RDC TV, proporcionam, eles enriquecem o debate político, né? Porque é possível conhecer os agentes que fazem o dia a dia da política. E trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar
tanto com o prefeito Marco, quanto na época a primeira-dama, Patrícia, hoje é deputada, e ela sempre junto muito do processo político da construção, principalmente ela é especialista em direito político também, então tinha essa noção, mas ir para frente, para a linha de frente, exige um outro posicionamento. Eu quero trazer já para o ambiente do Rio Grande do Sul, com a senhora já chegando na Assembleia e chegando com um posicionamento forte. Né, eu estava ali em discussão a questão da Corsã. Como é que a senhora avalia a relação do governador Eduardo Leite com o Legislativo, até onde tem sido um diálogo franco, ou até onde o governo tem, como se diz, patrolado, ou se isso tem de fato acontecido? Né? Bom, aqui o parlamento, ele dá a base, ele proporciona que o governo consiga agir ou não. Né? Então, inclusive nós conversávamos a respeito disso, que não basta a gente escolher bem o governante se nós não tivermos um parlamento forte, competente e responsável. Então, a gente está lá, eu entrei como uma deputada independente deste governo, apesar do meu partido fazer parte da base do governo, eu entro com independência com relação ao governo. O que significa isso? Eu voto favorável a todos os projetos que venham do Executivo e que sejam benéficos para o futuro do cidadão gaúcho. Mas eu não estou atrelada a votar qualquer projeto que venha. E lá, chegando na Assembleia, em janeiro agora, eu chego na segunda metade do mandato do governador e com projetos bastante modificativos do nosso futuro, eu diria. Então, o projeto da Corsã é um deles, o projeto dos pedágios também é um outro que vai impactar muito fortemente o futuro dos gaúchos e nós não podemos simplesmente votar e dar uma carta branca para que o governador, que pretende ser candidato a um outro posto, para que ele faça uma política que agora, hoje, vai interferir para os próximos 30 anos na nossa sociedade gaúcha. Então, a Corsã é um exemplo claro disso. Primeiro, o governador vende algo que não é seu, né? A outorga da água é dos municípios, é dos prefeitos, então os prefeitos teriam que ser consultados. Bom, esse dinheiro, esse recurso entra no caixa do governo do estado e os prefeitos vão ficar com a obrigação de prestar o serviço de água e de esgoto para a comunidade pelos próximos 30 anos. Com que tarifa? A que custo isso? Então, eu chego com a responsabilidade que esses 33.369 votos me deram, né? A responsabilidade de cuidar disso. E não só hoje, né? Porque tudo que a gente faz hoje impacta no futuro. Agora, essas situações que já planejadamente duram 30, 40 anos, mais ainda a gente tem que se preocupar. Então, eu votei contra a privatização. Votei contra, inclusive, a exclusão do plebiscito, porque o governador foi eleito dizendo que não faria a privatização. Então, quem votou, todo cidadão que votou nele, votou com essa. Né? Que ele reiterou reiteradamente na campanha. Corsã e Procergs. Diria que não ia privatizar. Venceu a eleição com base nisso. Então, agora, nada mais justo seria do que ouvir a população. Bom, o projeto passou a derrubada do plebiscito. Então, votei contra a privatização e sigo, mesmo que tenha passado a privatização sem o meu voto, sigo conversando, debatendo, conversando com prefeitos, vereadores, lideranças das comunidades, para que a gente possa, no mínimo, ter um contrato adequado para que o cidadão não seja prejudicado no futuro. Ainda nessa relação, Voltaire, claro, principalmente do PMDB, a gente fala, o Simão falava MDB, a gente fala PMDB, Voltaire, agora a gente fala PMDB, né, e é MDB, uma sopa de letrinhas. A participação do MDB no governo, sendo um governo que antecedeu o atual, né, e que teve um candidato fortíssimo, que foi o governador Sartori, e daqui a pouco o MDB vira coadjuvante de um projeto contra o qual, né, ele lutou na campanha. E isso, como é que a senhora avalia isso? O PMDB perdeu o tamanho, o MDB perdeu o tamanho ao fazer isso? Poderia ter uma contribuição melhor para a sociedade com o seu projeto sendo sustentado do que entrar, vamos dizer, a reboque do...
do governo? Sim, eu tenho certeza disso aqui. Assim, nós tínhamos um projeto que, inclusive, era verdadeiro, né? A população sabia que aquilo que estava sendo feito pelo governo Sartori era algo necessário, né? Como diz o remédio, ele é amargo, mas ele precisa ser feito. O governador Sartori teve coragem de fazer e teve coragem de dizer a verdade. Então, eu tenho divergências e já tínhamos, eu e o Marco, tínhamos essa divergência lá no início, quando foi posto para o diretório se nós participaríamos ou não deste governo. Votamos contra, a democracia é isso, né? Vence a maioria, vencemos, entramos no governo. Mas nós não precisamos, ou não precisávamos, e isso eu mantenho essa postura ainda, estar umbilicalmente vinculado com este governo, porque eu tenho certeza de que o nosso tinha uma proposta muito mais adequada para o governo do estado do que esse que se apresenta, tanto que lutei para que ele se elegesse, quase se elegeu com todas as dificuldades de momento de crise, tanto econômica geral quanto do estado, que vem ao longo dos anos nessa crise. Agora, estar vinculado de uma forma que o partido não tem o protagonismo que sempre teve. Engessa, né? Engessa, reduz, diminui, e eu não compactuo com esta postura, com essa forma de encaminhamento e de alinhamento. Mas foi decidido e aqueles que entendem essa participação estão participando, e eu consigo garantir a minha independência em relação ao governo, votando certamente tudo aquilo que é importante para o Estado, mas não votando única e exclusivamente porque vem do governo, do Executivo para a Assembleia. Olha, que interessante essa entrevista, porque nós temos aqui uma deputada independente realmente. Muitas vezes é um posicionamento que a própria população espera dos seus representantes, porque quando a população está votando para eleger o seu representante, ela quer que ele consiga fazer a avaliação daquele projeto sobre o seu benefício, e não que simplesmente ele esteja num conchavo ou num grupo de pessoas que vão seguir o norte, o sul, o leste. Então é muito interessante essa entrevista com a deputada Patrícia Alba. Quantos deputados independentes da base do governo nós temos hoje ou tivemos em gestões anteriores? Por isso, eu convido você a ficar conosco. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui em nome da CDP Consultoria em Direito Público, da Kaisermac Equipamentos, da MS em Análises Clínicas, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e do Grupo Solos, Portal de Ata Pública, e depois vamos saber mais bastidores da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta entrevista com a deputada Patrícia Alba, com a participação do nosso Aquino conosco aqui no estúdio da RDC TV. Rápido intervalo e a gente já volta com mais Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP
presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32266866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de ata pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o nosso programa Em Evidência na TV. Exatamente, as páginas da nossa revista Em Evidência agora passam aqui pelos canais 24 e 524 da NET e, claro, em todas as redes sociais para você interagir conosco, participar e conhecer mais de perto os convidados, os protagonistas da nossa revista em um formato de entrevista, uma entrevista mais leve, afinal estamos na noite de sábado e hoje estamos recebendo a deputada Patrícia Alba, que estava falando justamente sobre os desafios de ser uma deputada que vota com independência. Apesar do MDB fazer parte da base do governo, ter secretarias, a proposta da deputada Patrícia Alba sempre foi de votar com independência. Foi assim em relação, por exemplo, à votação sobre a privatização da Corsã e tem sido assim também na condução dos debates das comissões também lá na Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui com a deputada Patrícia Alba e também com o nosso Luiz Fernando Aquino, participando aqui da entrevista. Aquino, temos agora mais uma pergunta contigo aí, Aquino. Claro, tem uma questão que está entrando em debate, é um assunto recorrente na região metropolitana, que é a questão do transporte, que é crucial para essa região, para os 9 municípios que compõem a região metropolitana, dentro desse sistema de transporte. E a deputada Patrícia passa a coordenar, então, uma comissão que vai, de novo, discutir. Como é que a senhora está percebendo já os primeiros desafios? Porque há uma reclamação de todos os lados, né? Os transportadores, as empresas reclamam da questão de custo, de tarifa, a população reclama porque há insuficiência, o poder público também precisa fazer essa relação, porque é uma concessão pública. Por onde a senhora começa essa abordagem? Bom, a gente passou a trabalhar mais fortemente nessa questão do transporte coletivo, principalmente agora, pós-pandemia, nós tivemos sérios problemas
com relação ao transporte. E alguns meses para trás, nós tivemos inclusive a possibilidade de paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo. E como tu bem disse, Aquino, há um problema com todos os agentes que fazem parte deste jogo, digamos assim. O cidadão que precisa do transporte coletivo para trabalhar, para fazer as suas compras, para consumir, enfim, esse trabalhador ele tem um custo muito alto com a tarifa. Ao mesmo tempo, ele não tem um transporte adequado, com falta de horários, ou com ônibus lotados nos horários de pico. Ao mesmo tempo, nós temos os trabalhadores que não estão sendo bem atendidos nas suas questões trabalhistas, estão aí discutindo, inclusive participei de uma mediação no Tribunal Regional do Trabalho, junto com o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Transportadores. E lá conseguimos fazer o governo vir para essa conversa, porque as empresas alegam, e a gente consegue fazer a avaliação disso tecnicamente, através inclusive dos setores do governo do Estado, e as empresas alegam que não tem mais condições de manter o sistema da forma como está sendo. E então, os trabalhadores não estão recebendo as suas parcelas trabalhistas justas e devidas, ao mesmo tempo que o transportador diz que não tem condições de pagar e que, inclusive, Aquino, não tem mais sequer linhas de crédito, porque o banco, como um bom investidor, ele só passa dinheiro para quem tem condições de pagar esse dinheiro. Para quem não tem dinheiro, o banco não aporta recursos. Então, nós estamos com um problema muito, muito grave que impacta 1/3 da população do estado do Rio Grande do Sul, que é quem vive nessa região metropolitana. E aí a gente vem numa decrescente, eu diria, porque nós passamos ao longo desses últimos anos, e isso tem acontecido em várias áreas da sociedade, inclusive nos governos. Claro. Os governos tinham muito dinheiro antigamente, hoje não se tem mais dinheiro. Hoje ou se faz gestão responsável e equilibrada, ou quebra também os municípios e os órgãos públicos. Agora, os transportadores, eles faziam e tiravam tanto o seu lucro, porque ele é uma empresa privada, ele visa lucro, quanto o pagamento de todo o sistema, ele tirava isso tudo única e exclusivamente da tarifa. A tarifa pagava esses custos. Hoje, com uma redução de quase 50% dos usuários, em função de todo um processo, a pandemia, ela potencializou esse processo de redução dos passageiros. As pessoas estão ficando mais em casa, estão trabalhando em home office. Nós temos também a questão dos aplicativos, que sai muito mais barato para quem precisa se deslocar. Agora, o aplicativo, ele, por exemplo, não resolve a questão da região metropolitana, ele resolve questão interna, né, de municipal exclusivamente. Então, nós temos que pensar em como nós vamos resolver esta situação, trabalhando com todos os agentes, porque eu falava do usuário, do transportador e do trabalhador, mas nós temos um outro agente aí que é importantíssimo, que é o Estado. O Estado, município, Estado e União. Todos eles deveriam estar atentos para isso que está acontecendo. A União, quando coloca na Constituição Federal que quem tem mais de 65 anos não vai pagar a tarifa, ela devia dizer, então, de onde vão sair os recursos para custear isso, né? Ao mesmo tempo que o Estado é responsável por esse transporte intermunicipal e os municípios pelo municipal. Municípios da região metropolitana que tiveram que fazer um aporte de recursos num serviço que é serviço público e essencial. E para que se faz esse aporte? E as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender isso e dá para se entender por que tem dificuldade. A princípio nós temos empresas privadas fazendo esse serviço, só que ele é uma concessão pública, ele não pode colocar a tarifa que ele quiser, né? Então nós temos uma série de
de situações que barram, né, a atividade exclusivamente econômica. A rigor, no caso dos municípios, o município deveria prestar o serviço. O município deveria prestar o serviço. Isso ele não presta. Às vezes a população não tem essa noção. A dimensão. Né, e muitas vezes se entende que se está fazendo esse aporte para a empresa, quando na verdade tu faz o aporte para ou reduzir a tarifa ou mantê-la reduzida e não aumentar. Agora, a deputada Patrícia Alba, né? A gente falava no outro bloco sobre a questão do seu voto, da sua análise com independência. E como é que a senhora está analisando a questão do cenário nacional? A gente vive uma polarização, uma sociedade dividida entre o atual presidente Jair Bolsonaro, outra parte da esquerda querendo a retomada, a volta aí do ex-presidente Lula. Como é que você analisa esse cenário nacional? Há espaço, na sua visão, para uma terceira via? A senhora já tem um posicionamento a respeito deste cenário nacional, dessa corrida presidencial que se avizinha? Sim, a polarização e a radicalização, ela nunca é boa. Sempre é melhor o diálogo, o consenso, do que essa briga e esse embate. E eu partiria de um princípio que é o seguinte: nós temos um país para governar. Nós não temos que permanecer em campanha o tempo todo, né? Nós precisamos pensar políticas públicas que tirem o país dessa crise econômica que a gente vem ao longo dos últimos 6, 8 anos. Nós viemos aprofundando essa crise econômica. Nós temos uma crise de educação que a pandemia aprofundou todas essas crises, mas nós já tínhamos, por exemplo, uma educação focada em formar profissionais para o século passado. O mundo mudou muito rápido e o poder público não consegue alcançar essa velocidade. Mas nós precisamos de pessoas que pensem isso, que pensem o futuro, que pensem o país. Então, o cidadão, ele hoje consegue ter muito mais acesso à informação, ele consegue estar próximo daqueles seus representantes e ele tem que buscar e exigir que aqueles que se colocam à disposição para concorrer a um cargo, que eles tenham projetos, né? E que os projetos sejam públicos, exatamente. Quem quer ter uma profissão que seja exclusivamente para si, pode buscar a iniciativa privada. Agora, o órgão público não. Nós precisamos ter pessoas realmente focadas em debater estrutura pública. E aí eu vejo assim que certamente nós vamos ter dificuldades para ter uma terceira via. Eu acho que o ideal a terceira via é algo que não se radicalize nem para um lado e nem para o outro, que pense no cidadão, mas com certeza a radicalização ela vai excluindo isso, porque é mais difícil tu ter um espaço de conversa, de debate, de diálogo, que as pessoas tenham que pensar e avaliar, assim. É muito mais fácil, e isso sempre é assim, é muito mais fácil tu ter uma posição e não importa, tu não precisa explicar essa tua posição, né? Tu apenas é de um lado ou é de outro. Então, eu acho que a população precisa atentar para isso. Nós precisamos de plano de governo, nós precisamos de planejamento e precisamos de candidatos que apresentem isso, né? E não única e exclusivamente eu sou A ou eu sou B. Hoje a deputada, então, não é nem Lula nem Bolsonaro. Defende uma terceira via que não se sabe muito bem de onde vai surgir, né? Porque o Ciro Gomes tenta, a gente tem do outro lado as prévias aí do PSDB, de um lado o João Dória e o atual governador Eduardo Leite, mas a senhora é favorável à construção de um projeto para o país e de menos radicalização, seja da esquerda ou da direita, deputada. Inclusive, esse é um outro problema. A terceira via não conseguiu sentar e resolver ter um representante exclusivamente desta terceira via, que eu ainda acho ser possível, mas nós não podemos dividir tanto. Inclusive, essa quantidade de partido que nós temos, essa quantidade de candidatos, ela
diminui o debate, ela reduz o debate, porque aí a gente não tem tantas ideologias diferentes a ponto de nós termos 40 partidos, por exemplo, a ponto de nós termos aí 15 candidatos à presidência ou a governador, por exemplo, né? E eu, como presidente do MDB, e aí defendendo esta terceira via e defendo a candidatura própria do MDB, tanto para o governo do estado do Rio Grande do Sul, quanto a nível nacional, e nós já fizemos um lançamento aqui, o MDB Mulher do Rio Grande do Sul lançou a senadora Simone Tebet, nossa candidata à presidência da República. Ela é uma mulher que vem despontando com competência, com inteligência, ela vem se tornando uma grande liderança dentro do MDB nacional e tem toda a capacidade de ser a nossa candidata à presidência da República. Deputada Patrícia Alba, olha, uma entrevista reveladora, impressionante a capacidade de articulação, a coragem que a deputada tem, e a gente vai realmente descobrindo, né, o papel que o lar, que as bases de casa também trazem para nós nessa discussão. Deixa eu agradecer aqui, porque no próximo bloco a gente vai ter uma surpresa aqui no nosso programa, no Em Evidência na TV. Deixa eu agradecer aqui e já passar para as considerações finais do nosso Luiz Fernando Aquino, que também participou desta entrevista conosco. Aquino, muito obrigado, e tuas considerações finais também aqui no programa Em Evidência na TV. Eu que agradeço pelo convite do Lúcio, né, muito especialmente, Ativa Voltaire, reiterando essa importância, né, que é esse espaço. E a gente se ressente do jornalismo local, né, nós que somos jornalistas. Eu, 1º de agosto, fiz 30 anos, né, nessa praia, e já tivemos muito mais espaços, né, tivemos experiências maravilhosas, da TV Guaíba, a própria TV Com, claro, né, tu estava lá, e é fundamental para que a gente tenha, independentemente de todo o aparato, né, de transmissão nacional, em rede e tal, mas isso faz falta e faz grande diferença quando surge, como é o que vocês estão se propondo, né? Então, parabéns para nós que conhecemos o trabalho da hoje deputada Patrícia, não é surpresa, né? E ela teve a gente não chegou a entrar em todo o trabalho que foi feito nas gestões do prefeito Marco Alba, porque o curioso, né, que embora a imprensa, de modo geral, dê destaque para a luta partidária, para o radicalismo, seja como for, no município isso não transparece, porque lá, por exemplo, o prefeito Marco Alba construiu um diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores, né, que em tese tinha um posicionamento mais à esquerda. A Patrícia, como primeira-dama, então, construiu políticas públicas envolvendo vários setores. Então, isso no município não contamina, felizmente, né? Os posicionamentos são muito mais de compromissos com setores, com as políticas específicas das cidades, né? Mas só que isso não aparece, porque são redutos, né? São ilhas de entendimento e de um aspecto positivo da política, né? Enfim, mas espaços como esse ajudam também a gente trazer à luz esse comportamento, né? Luiz Fernando Aquino participando conosco da entrevista aqui com a nossa deputada Patrícia Alba. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa Em Evidência na TV. Você segue participando conosco aí no Facebook, no YouTube, no Twitter. E já a gente volta com mais Em Evidência na TV, diretamente do seu sábado à noite aqui nos canais 24 e 524 da NET. Nós já voltamos. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando
Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de ata pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Voltamos com o nosso último bloco aqui no programa Em Evidência na TV. Isso mesmo, as páginas da revista Em Evidência, elas agora ganharam uma novidade, elas ganham vida aqui na RDC TV. Você lê na revista Em Evidência e confere os grandes personagens que impactam, que fazem a diferença na vida política, sendo entrevistados de uma maneira franca, aberta e com total espaço democrático para que os nossos entrevistados possam colocar as suas opiniões, os seus projetos aqui na noite de sábado na RDC TV. Todos nós temos uma inspiração, seja na vida, seja na política, pessoas que estendem a mão e que nos fazem irmos mais longe. E eu tenho certeza que para a atual deputada Patrícia Alba, que relatou nos blocos anteriores justamente esta luta por estar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, atuando de uma forma independente, ou seja, indo contra a maré, porque seria muito mais fácil para a deputada simplesmente votar, fazer os seus blocos, votar por questão e seguir justamente o que está acontecendo com os partidos. Mas não, ela preferiu ter um caminho diferente, preferiu analisar individualmente as propostas que vêm do Executivo e colocar para o seu público, colocar para os mais de 33 mil votos que recebeu este fator independente. E ela tem uma inspiração, e essa inspiração
ela tem a sorte de estar dentro de casa e de já compartilhar há muitos anos, com muitas lutas e muitas estradas. Está aqui conosco o companheiro, esposo, deputado, prefeito, vereador, praticamente atuou em todos os cargos que a vida pública coloca, o deputado Marco Alba, conosco também aqui no programa, de surpresa nesse último bloco. Deputada Patrícia, nos conta só para mim e para alguns milhares de pessoas que estão nos acompanhando aqui na RDC TV, o tamanho da influência do Alba, do Marco Alba, figura conhecida da política gaúcha, no teu cotidiano, nos dias de dificuldade. Nos conta esse bastidor, como é que é chegar da Assembleia, de uma votação tensa, né, pressão da opinião pública, como é que é chegar em casa e dividir tudo isso, ter esse bastidor e contar com essa força? Ai, Voltaire, isso é muito importante, muito importante. Nós precisamos sempre ter pessoas com quem a gente possa conversar, dividir, pedir opinião, e aí eu tenho dentro de casa alguém com uma vasta experiência, como tu falou, o Marco, desde 1982, tu talvez não fosse nascido ainda. 1990, ele já estava lá. Ele já era vereador, viu? Então, ele já foi vereador por 10 anos, depois foi secretário municipal, deputado estadual por 10 anos, prefeito por 8 anos. Então, essa experiência toda dele, e parte disso que eu convivi, que eu pude estar ao lado, junto nos embates do dia a dia, administrar uma prefeitura como Gravataí, por exemplo, que é a quinta economia do estado do Rio Grande do Sul, quebrada do jeito que estava, com todos os embates que tem no seu dia a dia, não foi fácil, não foi nem um pouco fácil, porque quando tu precisa fazer algo, muitas vezes, que a população não reconhece imediatamente a necessidade daquela ação. Mas o Marco sempre teve muita coragem, sempre fez, e isso é uma inspiração para mim. A gente tem que fazer o que é certo, mesmo que isso não seja palatável para quem está vendo de fora. Certamente isso no futuro vai ser percebido, ou mesmo que não seja, vai fazer a diferença na vida da população. Então, eu tenho uma grata satisfação de poder contar com ele, de discutir, de dividir, de perguntar, de questionar sobre projetos, sobre propostas, enfim, sempre pensando naquilo que ele mesmo ensinou, que que a gente está ali para defender o público, né? Ele falava há pouco agora, aqui nós dois conversando, a respeito do que é o público. O administrador, o agente político, e o Marco tem essa frase que eu adoto e acho ela fantástica, dá para compreender. O administrador, ele precisa pensar na floresta e não numa árvore. Né? Então, esse olhar faz com que a administração ela seja muito mais eficaz na vida do cidadão, e eu trago isso como exemplo e tenho essa possibilidade, então, de dividir e discutir com o Marco todas essas questões. O Marco Alba que fez expressivas votações, né? A gente lembra, em 2010, o Marco Alba chegou a fazer mais de 80 mil votos, uma das maiores votações da história do Parlamento Gaúcho, tem uma base muito forte. A ideia de, justamente, colocar a Patrícia dentro da política representativa, ou seja, de se candidatar, parte dessas conversas, dessa luta, nos conta um pouco desses bastidores, Alba. Seja bem-vindo aqui, né? Boa noite, Voltaire, boa noite aos telespectadores, saudar o Lúcio, né, que é o nosso diretor da revista Em Evidência, e agora esse programa também trazendo as pessoas que participam da vida da sociedade aqui para entrevistar. Na verdade, a nossa convivência, ela é muito natural, né? Não foi ideia minha, né? Mas a presença da Patrícia em quase todos os momentos da minha vida pública, obviamente que essa condição influenciou a participação dela. Ela, como primeira-dama, então, entrou para dentro, né, do processo, e, ao natural, expressou essa vontade, enfim, o jeito de querer participar de forma mais aguda. E aí ocupando o espaço de agente político, ou seja, agente público, pode ser na condição de um assessor, de um secretário, enfim, mas a forma mais representativa é através do mandato eletivo. Então, ela foi uma decisão dela, claro que teve o meu apoio,
a gente tinha um ambiente extremamente favorável, a gente fez enfrentamentos significativos para melhorar a vida da nossa gente lá em Gravataí, nós quebramos paradigmas, tivemos enfrentamentos de quebrar a lógica daquilo que era mais usual e habitual e rotineiro, ou seja, criar situações diferentes e fazer diferente. A gente usa a palavra fazer o certo. Fazer o certo, para quem me ouve, é muitas vezes fazer o óbvio. O óbvio, a natureza, a filosofia, a jurisprudência adequada e o ser humano enquanto comportamento mediano e que se preocupa verdadeiramente com o próximo, que sabe o que é o sentimento de amor e respeito, ele obviamente que tem condições de fazer isso. E a Patrícia faz muito bem, e ela tem uma simpatia e uma presença de espírito e esta coragem que também é dela. A gente tem um acordo, né? Desde que ela assumiu o mandato, o nosso acordo é que ela decida da forma que ela interprete pelas convicções dela e pela visão estratégica que ela tem, e eu apenas como um pouco mais de tempo no processo, isso nos dá um pouco de experiência no sentido de saber onde dói menos, né? Onde a canela quebra menos, então a gente combina como potencializar isso bem. Mas é sempre uma decisão pessoal, tem que ser, né? Quando tu faz qualquer atividade, e principalmente essa que é apaixonante, ela tem que ser originária da tua percepção, do teu desejo. E aí, claro, a partir disso a gente potencializa melhor. Eu sempre uso um exemplo de canaliza, né? O Chile era um país extremamente rico em gás natural, mas não aproveitava essa riqueza. E alguém foi lá um dia e disse, olha, se vocês botarem um tubo aqui e esticar ele aí e levar pela América Latina fora, vocês ficam ricos. Então potencializou, canalizou a energia, ela produziu resultados e o Chile é um grande país. Então é esse o nosso acordo, essa é a nossa cumplicidade. É óbvio que a gente tem posicionamentos e interpretação e conceitual às vezes extremamente diferentes. Nós somos um casal igual a qualquer outro, medianamente. Nós nunca se agarramos no soco, nunca brigamos, nunca tivemos nenhuma que o nível não seja o diálogo como solução, né? Por isso, às vezes a gente se expressa e faz questão de dizer, a política e a vida, ela não pode ser um jogo de torcidas. Sim. Não é eu contra o outro, né? Porque eu sou a favor. Tu pode ser a favor sem precisar ser contra, né? Tu pode ter uma tese e uma proposta que tem que ser avaliada tanto quanto a do outro. E aí a população, com essa lógica de percepção, ela seguramente escolherá aquilo que vai mais ao encontro daquilo que ela espera do processo político e das entregas que ele tem que fazer. Então, para encerrar um pouco a minha participação nesse bloco, ou terminar essa, hoje o setor público vai se reduzir à sua capacidade de entregas. Entregas é levar à população segurança, saúde, infraestrutura, né? Mas entregar isso acontecer, não o que nós vimos ou estamos assistindo nos últimos 40 anos. Eu vou primeiro, e eu fiz isso lá, arrumei a casa, mas entreguei. Se vocês forem a Gravataí, depois nós vamos falar sobre isso, tem o maior investimento em habitação da região sul, 2.025 casas, ou seja, entreguei casa para 2.025 famílias. Elas estão morando com dignidade, com respeito, com qualidade de vida. Então é para isso que a máquina pública serve. Agora não vai passar a vida toda dizendo que eu tenho que arrumar ela, porque ela tem que melhorar, porque eu tenho que reorganizar, e as entregas nunca é para a população, é primeiro para a estrutura. Então nós estamos consertando algumas estruturas há 40 anos e cada dia que passa ela entrega menos para a população. E eu espero que a população, e ela sabe fazer isso, comece a medir a escolha pela capacidade de interpretar verdadeiramente quem vai entregar alguma coisa para a população ou quem vai continuar na retórica de arrumar uma casa
que não tem mais conserto e que tem que ser totalmente remodelada, refeita com outros conceitos e com outra lógica. A lógica de verdadeiramente servir a população. A Patrícia tem feito um belo mandato. Ela costuma usar a palavra independente. Ela tem autonomia. Ela defende o interesse público. Ela não é empregada do governador e nem foi para a Assembleia para servir ao governador. Os vereadores, as câmaras, até mesmo quando é da situação, debatem essas coisas. Afinal de contas, qual é a melhor escolha? A bancada do MDB, com raríssimas exceções, nunca concordou tanto quanto com o governo, nem mesmo com o Rigoto, nem mesmo com o Sartori. Tinha debates incríveis de sintonia para ajustar, como faz agora com o governo Eduardo Leite. Quer dizer, agora é uma adesão. Nós aderimos a um governo. Nós podíamos participar dele e acrescentar, protagonizar. Sim. Então essa é a diferença, às vezes, que fazem da atuação de cada parlamentar e de políticos que tem no processo. Deputada Patrícia, deputado Marco, não sei se vai ter uma dobradinha aí, de repente o Marco vai à federal, a Patrícia estadual, uma dobradinha muito forte, né? A gente vê essa independência, é uma marca, tá no DNA ao longo da trajetória política de vocês. Para o nosso encerramento final, trazendo um pouco do bastidor, dá tempo, o casal faz um churrasquinho domingo, dá tempo de olhar uma série Netflix, ou é política o tempo todo, analisando projetos que vêm do governo? Sim. Dá tempo de ser um casal normal, deputada Patrícia? Eu ia te dizer justamente isso. Tu vê como ele é apaixonado pela política e ele faz com que quem esteja na volta se apaixone também. Se encante, né? Então, eu também me apaixonei pela política da mesma forma que ele é. E o Marco vive política 24 horas por dia. Ele é um workaholic, assim, ele trabalha o tempo inteiro. Na prefeitura, ele trabalhava todos os dias, sábados, domingos, feriados, das 8 às 9, 10, 11 da noite, né? 8 da manhã até esse horário. Então, a nossa vida sempre foi muito baseada nisso. Claro, e eu reclamo um pouco, porque eu preciso, né, de um tempo, de um descanso, enfim, isso em casa a gente discute. Agora, nós temos conseguido olhar uma série de vez em quando, mas agora, depois que ele deixou de ser prefeito. Não é algo constante, a gente faz pouco lazer. As pessoas me perguntam às vezes, né, quando ia fazer alguma entrevista, enfim, o que vocês fazem nos horários de lazer? Não, mas faça um churrasquinho no latão, eu faço. Mas ele faz um churrasco, nós temos uma família muito grande, muito linda. O Marco tem 5 filhos, 3 do primeiro casamento, nós temos 2 juntos, tem ali genros, noras, enfim. Então, é muito bacana a gente reunir todo esse grupo, essa família que ele me deu a oportunidade de ter junto com ele, né? Eu busquei já uma família pronta, mas muito, muito feliz disso. E a gente daí, então, consegue de vez em quando ter uns momentos, fazer um churrasco de uma forma bem informal, né, Marco? A gente não tem estrutura para isso em casa, porque... Né, o latão aquele cortado no meio. É um tonel, enfim. Mas é muito bom, assim, apesar de, né, dos momentos serem mais tratando de política mesmo, mas é o que a gente gosta, é o que a gente vive, então é muito bom. Casal maravilhoso, né? Um casal que inspira realmente, seja pessoalmente ou até politicamente. Uma entrevista muito importante. Recebemos hoje aqui a primeira mulher do nosso programa, da nossa nova versão aqui na RDC TV, deputada Patrícia Alba, e nesse último bloco, participação também do Marco Alba, ex-prefeito de Gravataí, ex-deputado, e que tem um longo caminho e bonito caminho na política para poder contribuir com as pessoas que acreditam em projetos sérios. Bom, você revê esse nosso programa quando você quiser, justamente no Facebook, no YouTube, nas reprises ao longo da semana. Em 10 segundos, deputada Patrícia Alba, muito obrigado, e também, Marco Alba, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da RDC TV. Eu que agradeço, para mim uma honra ser a primeira mulher a vir participar do programa, agradecer a condução da entrevista, Voltaire, muito bacana, a gente se sente à vontade, agradecer ao Lúcio pelo convite e por acreditar, né, por nos dar esse espaço que é extremamente importante. Vou terminar logo, mas assim, essa possibilidade de falar com o cidadão, de falar com o eleitor, ela é extremamente importante para a gente que é agente público, agente
agente político. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês nos dão. Marco Alba, 10 segundos. Parabenizar a Em Evidência, a RDC TV também, o Voltaire, o Lúcio. E essa oportunidade, ela é significativa, é isso que a gente precisa. Se comunicar com as pessoas para que elas possam efetivamente depois fazer a escolha que entenderem a mais adequada e a melhor para melhorar a sua condição de vida. Um abraço e muito obrigado. E para você, uma excelente noite de sábado, curta com a família. Muito obrigado pela companhia. A gente volta no próximo sábado, a partir das 19 horas, aqui na RDC TV. Tchau! Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV.